O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Esse evangelho que nós ouvimos, ele é um pouco opcional, poderia ter sido outro, conforme a orientação aqui do lecionário, por esse ter sido já proclamado domingo passado. Só que domingo passado, de ontem a 8, foi narrado por João, escrito por João e esse por Mateus, que nos relata a multiplicação dos pães. Mas há essa conexão com a primeira leitura e também um pouco com o evangelho de ontem. Claro que o de ontem é de João, uma sequência do domingo anterior, que é o discurso do pão da vida. Quando na primeira leitura nós já vemos seguindo uma sequência no texto agora do povo reclamando do maná. Antes reclama de fome, agora tem o maná, já estão enjoados, talvez até enojados mesmo do maná, que é algo que não tem gosto. Antes sentado à beira das panelas, que havia carne e outros ingredientes para alimentação. E quando a gente está com saudade de alguma coisa boa, então a gente usa essa expressão, as saudadas cebolas do Egito, né? Expressão que se usa por aí no dia a dia. Mas aquela saudade da comida. E certamente eles não falavam que queriam voltar para a escravidão. É claro que a fome é negra, nós sabemos disso. Nós não queremos, não devemos passar fome. Imagino que nós nunca passamos fome. Pois passar fome é aquele que não tem o que comer hoje, não teve ontem, não sabe se vai ter amanhã, que não sabe se vai ter, que não tem mesmo. Agora a gente talvez ficar um dia sem comer por um regime, ou por o exame que se faz, ou mesmo pelo trabalho, por uma viagem com uma comida, o almoço atrasa, isso não é passar fome, não. Passar fome é aqueles que estão cada vez mais definhando e às vezes muitos com certeza, acabam morrendo. E a gente não sabe reconhecer. Será que nós sabemos agradecer o alimento que temos diariamente? E quantas vezes por dia? Quantas pessoas não têm nenhuma refeição por dia? Às vezes, uma água de feijão, nem quase nem cor tem. E nós temos o nosso dia a dia.
uma coisa que a gente pode até não gostar, mas se tem, nós não devemos reclamar da comida que temos. Uma coisa que eu aprendi desde criança. Pelas dificuldades que a gente passou na infância e em outros momentos, então o que nós temos é motivo de nós agradecermos a Deus. Às vezes nós ficamos com saudade daquele tempo que a gente passava dificuldades ou problemas em casa, no meu tempo no seminário, mas tínhamos. E hoje, às vezes, com muito mais razão, a gente tem e reclama. Não pode acontecer isso, porque Deus é generoso para conosco, Ele faz com que esse alimento que nós temos chegue a nós, talvez sem plantar uma semente disso ou daquilo. Outros que colhem, apesar de a gente pode estar exercendo outro trabalho, e chega a nós. Pode não ser de graça, mas temos. Claro que a gente pode e deve reclamar de preço, de qualidade quando a gente compra. É claro que nós devemos lutar por isso, para que a gente possa comprar algo também com dignidade, de acordo com o nosso salário. Isso aí não vou negar. Mas reclamar do que nós temos, isso aí é contrariar também um pouco a generosidade de Deus. Mas vamos focar mais uma vez a questão da multiplicação dos pães. Os discípulos, em João, é Jesus que fala. Como nós vamos fazer? Agora, em Mateus, ele já fala, despede as multidões para que esse povo não passe fome. Em João, Filipe fala assim, nem 200 moedas de prata são necessárias, são suficientes para dar de comida. Aqui eles já falam, né? Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Será que eles tinham dinheiro? Eu fico imaginando 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Vamos olhar agora uma cidade como Congonhas. Se tivesse não vou falar no bom sentido, uma invasão de 5.000 pessoas agora, no instante, a gente conseguiria em todas as padarias comprar pão para 5.000 pessoas a mais do que a população já costuma comprar? Eu acho que seria difícil. 5.000 de repente, a mais. Porque as padarias se programam de fabricar o pão de acordo com os seus clientes, com o que vende. E naquele deserto, onde não existia padaria como nós temos hoje, lanchonetes. Então é preciso a gente ver que Jesus tem uma visão, dá-lhes vós mesmos de comer, não é necessário sair para comprar. Nas nossas casas, aquele costume de sempre, no sentido de acolher as visitas, os amigos, entra, toma um café, vamos comer, vamos beber. Quando alguém pede um prato de comida, há uma expressão, onde come um, comem dois, não é que vai comer a mesma coisa, mas o espírito da partilha. Nós precisamos preservar isso. Nós não podemos apenas, quando chega alguém, a gente come depressa, porque senão o outro pode vir. E às vezes alguém tem essa ganância. Alguém disse, ó fulano, vem comer, que senão os meninos comem tudo. Pode ser que a gente fica com o egoísmo e não querendo que até os próprios filhos comam, mas é claro, quem é pai, sobretudo quem é mãe, que sabe administrar bem aquilo que tem em casa, muitas vezes tem que partir o pão para 3, parte para 3. Tem que partir para 5, é partir aquele mesmo pão para 5. Mas é aí que está. Não é para passar fome, mas no sentido de poder contar com a bondade de Deus, partilhando também. E a gente sabe que quando nós temos esse espírito, a gente passa um pouquinho de dificuldade, mas não falta, porque Deus é generoso conosco. Vamos agora levar nossa prece a Deus, agradecendo e pedindo para que a gente seja sempre fiel no seu amor a tudo aquilo que Ele nos concede.